Pai querido e Pai amado, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada pelos pastores desta casa, obrigada pelos membros dessa casa, pelos visitantes congregados, obrigada pela minha vida, pela minha família. Quero te agradecer também por todas as unidades da plenitude, por cada espectador que nos assiste através da internet, tanto aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, quanto do planeta Terra, através desse veículo que faz, meu Pai, essas conexões maravilhosas. É tão bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui. Obrigado por estar conosco, que o Senhor possa nos ensinar essa noite, que o Senhor possa falar profundamente na nossa alma, que o Senhor possa também mexer com o nosso espírito. Aquele que entrou aqui não só para assistir ou participar de mais um evento, porque eu sei que tem pessoas que entraram por essas portas hoje e falaram: hoje vai estartar a mudança da minha vida. Hoje eu quero deixar no altar tudo aquilo que me minimiza, tudo aquilo que me bloqueia, tudo aquilo que me inferioriza, e eu vou sair com a alma renovada, tal como o meu espírito. Senhor, faz assim. Como foi orado, e eu quero, meu Pai, reacender, reafirmar essa palavra. Tudo que for investida do inimigo, para que nós não venhamos a prestar atenção, repreenda em nome de Jesus. E concernente à nossa capacidade de compreensão, dá-nos sabedoria, Espírito. Porque a Bíblia que nos ensina que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor que de bom grado acrescenta e dá. Dá-nos sabedoria essa noite para entender o que for falado, eu para falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado, e para todas nós guardarmos a sua palavra. É a oração que te fazemos como igreja, em nome de Jesus. Amém? Você sabia que o teu cérebro, ele trabalha 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E se você tem 20 anos, 30, 40, 60, 70, ele nunca recebeu uma folga. Ele não recebe folga. Você dorme, ele está ali trabalhando. Você acorda, ele está ali trabalhando. Não só o teu cérebro, o teu corpo inteiro. Uma máquina incessante. Então, você não precisa dizer para ele, nessas funções cerebrais, nós temos funções voluntárias e involuntárias. As involuntárias, você não precisa dizer para o cérebro: eu preciso que o cabelo cresça, mande informações para que aconteça os processos de bombear sangue para o corpo, que o coração venha fazer a pequena e grande circulação. Você não precisa pedir para que ele comece a secretar em você líquidos hormonais, porque ele faz isso automaticamente. De todo mundo que está aqui, o que se considera muito, o que se considera pouco. Ele trabalha a todo tempo, de uma forma involuntária. E por que ele faz isso todos esses anos e todas essas horas? Porque possui algo chamado memória. Repita comigo: memória. Porque tudo isso que a gente vai falar tem que ficar guardado aonde? Exatamente. E ele tem a memória de como fazer isso sempre numa organização e num balanço perfeito. Mas existem funções que são voluntárias. E o que é uma função voluntária? É aquela que necessita da nossa influência. Ela vai precisar da nossa ajuda. O cérebro, ele tem a parte física e ele tem a parte, deixa eu chamar, energética. Ele tem a parte, vou usar um termo metafórico e atual, ele tem a parte cibernética, né? Então, uma coisa é cérebro, outra coisa é mente. Parece que é a mesma coisa. Na nossa fala do dia a dia, todo mundo sabe entender que muitas vezes você vai querer falar do cérebro, vai querer falar da mente, vai usar a palavra cérebro, mas para poder entender, já que aqui é uma palestra, é um estudo, é importante você saber. E olha que imagem legal essa daqui. Eu amei essa imagem. Aí prepara aqui, ó. O cérebro é a parte física
e a mente a parte abstrata. Então, eu tenho aqui o meu cérebro como órgão, certo? O cérebro é um órgão. Se eu estou, como estive muitas vezes em aula presencial, em laboratório, onde nós podemos pegar em nossa mão um cérebro humano, óbvio, de um cadáver, né? Um cérebro humano tratado para a gente poder entender os acidentes anatômicos. Então, eu estava segurando a mente de alguém? Claro que não. Eu estava segurando um órgão, um cérebro, algo palpável. Agora, se eu for falar de mente, eu não posso segurar. Mas é porque eu não posso que ela não existe? Nossa, e eu te digo, é uma parte assim de um potencial estrondoso. Estrondoso. Então, enquanto o cérebro cuida do perfeito funcionamento do corpo, dos sinais elétricos e da resposta emocional, quando pensamos em algo que nos gera emoção, a mente é a responsável por gerar os pensamentos que motivou o cérebro a iniciar o seu trabalho. Deu para entender? Então, o cérebro ele vai mandar uma ação, vai mandar uma ordem. De repente, vai falar para mim, eu estou andando num campo. Lindo, eu amo natureza, eu particularmente. Então, imagine comigo que eu estou andando num campo de... Qual é a flor que vocês gostam? Fala aí. Rosa, falou primeiro, ganhou. Num campo de rosas. Então, eu estou andando aqui, tem muitas rosas lindas, e estou eu assim, fascinada, passeando. Imaginou? O cérebro está te ajudando a imaginar. Vamos lá, cada um na cor que prefere. E eu estou ali olhando aquele sol, aquele céu. Aí, de repente, quando eu olho para o lado, um leão. Acabou com a minha cena, né? Rapidamente o meu cérebro vai mandar uma mensagem. Qual é? Corre. Mas não é para orar não, irmã? Olha, Jesus não ajuda não, crente? E se for o leão da tribo de Judá? Você vai ficar para verificar? Perna para quem te quer. Como diz meu esposo, quando ele conta aí os testemunhos dele, que ele diz que uma vez ele correu tanto, que ele batia nele mesmo. Entendeu? Então, você corre. Você corre. Mas o que te faz correr? O estímulo. Estímulos elétricos. Eu hoje vou tratar de uma linguagem muito coloquial, muito normal, natural, nada de linguagem científica, mas eu quero tratar um pouco essa noite sobre como funciona o nosso sistema, porque eu acho que vai ser mais eficaz, já que da outra vez a gente falou sobre alguns episódios, alguns traumas, algumas doenças emocionais. Deixa a gente entender como a gente funciona, porque uma vez que a gente entende a engrenagem de uma máquina, quando dá defeito, a gente sabe onde aperta o parafuso. Sim ou não? Então, eu aprendo que ao compreender, eu cresço. E eu posso descobrir algo que para mim era um grande leão e na verdade era um gatinho. Por quê? Porque eu tenho a consciência. Nenhum ser vivente tem a capacidade mental de inteligência igual ao ser humano. Nenhum animal tem. Eu digo nenhum animal e nenhum ser vivente porque você não é animal, tá? Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, não tem. E quanto mais a ciência busca saber sobre o cérebro e descobre, mais percebe-se que parece que está olhando para um céu onde não sabe se aonde inicia e aonde termina. Porque existem muitas coisas a se descobrir. Então, prosseguindo, a primeira coisa que eu preciso saber e compreender é que a gente tem, por exemplo, nessa parte mental, as emoções. Quem tem emoção aqui? Emoções, sentimentos. Existem as emoções básicas. Isso aqui é emoção básica. Hoje em dia já se descobriram outras emoções básicas a acrescentar, mas primordial, sempre se estudou em cima dessas como pilares, essas 5 emoções. Primeira, felicidade.
Felicidade é uma emoção. Raiva, emoção. Medo, emoção. Nojo, emoção. Surpresa, tristeza. Por que eu estou falando isso que parece óbvio? Só parece. Porque muita gente confunde emoção com sentimento. Quem acha que emoção e sentimento é a mesma coisa, eu achava até aqui. Todo mundo é expert, né? Todo mundo. Eu vou chamar, hein? Tá? Emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo. Se de repente eu fiquei com medo do leão, me assustei. Depois me veio o quê? Medo. Mas porque eu fui estimulada, certo? Pegou até aí? Então, é algo que mexe e aí envolve o pensamento. Agora, o sentimento, ele envolve um alto grau de componente cognitivo, certo? Então, preciso ter a percepção de avaliação. Emoção é a reação, enquanto sentimos, é a construção. Vou explicar isso melhor. A ciência diz que nós temos entre 5 a 10 segundos para não registrar na memória RAM da nossa mente, que é o registro automático da memória, para a gente não registrar uma emoção. Então, eu posso fazer o quê? Sublimação, sublimar. A emoção eu posso evitar? Não, é do organismo. Mas quando ela vier, eu não posso evitar que venha, mas eu posso desconectar, tirar a atenção, desfocar. Sentimento. Amor é um sentimento. Amor não é uma emoção. Agora, a raiva, a felicidade. Felicidade é emoção ou sentimento? Emoção, porque ninguém... Oi, encontrei Fernanda, tô feliz. Feliz de ver, Fernanda, feliz. Tá, e daqui a pouco passou, já vi, vem pra cá, tô feliz. Daqui a pouco vou ali, vejo um carro batendo, continuo feliz. Daqui a pouco eu recebo uma notícia. Nossa, fulano morreu, amputou a perna, a família foi um trágico, teve incêndio. Tô feliz. Sou retardada. Interna. Não existe. Então, são episódios que acontecem porque eu tive uma ativação, que aí o meu organismo deu uma informação. Aí você fala, eu queria ser feliz. Minha filha, tu é. Só que em momentos. Certo? Tal como a tristeza. Olha o lado bom também. Tal como a tristeza. Ninguém é triste o tempo todo. Porque tu não sabe da minha vida. Porque, por exemplo, hoje foi um fiasco. Eu até acordei mais ou menos. Até acordei, mas de repente eu recebi uma ligação que foi terrível. Então você quer dizer que um dia de 24 horas, que estava tudo bem, por causa de 5 minutos, o dia inteiro foi jogado por terra e a tua vida não vale a pena? 5 minutos entre 24 horas vai arruinar o seu dia? Ou o seu pensamento tem que ser mudado? A sua avaliação precisa ser avaliada. A sua visão. Você está precisando de terapia cognitiva para entender determinadas coisas, certo? Então, a gente precisa aprender que existe algo que se chama ressignificação. Ressignificação consiste na capacidade do ser humano a partir da reflexão acerca de um acontecimento vivenciado, atribuindo-lhe significados, ora, sem H, distintos e ora semelhantes ao entendimento atribuído na época. O que isso quer dizer? Eu tive uma má experiência em determinado dia, momento, ou de repente na minha infância. Então, por causa disso, por exemplo, eu tive uma má experiência na fazenda. Tive uma má experiência. De repente, a vaca correu atrás de mim. E aí, eu não gosto, ainda caí, me cortei. Choveu, tudo deu errado. Aí, quando alguém fala, vamos para a fazenda, eu falo, detesto fazenda. E não dou oportunidade para eu ter uma nova experiência e um novo sentimento e novas emoções concernente a este ambiente.
Assim como eu dei esse exemplo, podem ser inúmeros na sua vida, até mesmo tragédias. Você pode ressignificar. Como se faz isso? Em terapias, você vai fazer isso. Você vai voltar, por exemplo, ao episódio na memória, não em transporte, teletransporte, mas você vai voltar ao episódio, ressentir aquilo ali, colocar um novo significado, você vai ressignificar isso, certo? Por quê? Não esqueci não, você está com o livro de Romanos aí aberto, não está? Tá não, irmão? Ah, tá, tem alguém que disse não, e eu ouvi a voz do não. Vou pedir que rapidinho só acenda a luz para a gente poder estar lendo o livro de Romanos capítulo 7. E já acende, apaga de novo. São muitos episódios, seja voluntário ou involuntário, o nosso corpo é uma máquina, é muita química sendo liberada, vou falar um pouco sobre química aqui também. E, na verdade, a gente acaba não se entendendo muitas vezes. E, às vezes, a gente briga com amigos, cônjuge nem se fala. Você não me entende. Eu falo, você não me entende. Nem tu te entendes. Nem tu gosta de você muitas vezes. Se tu pudesse, tu vinha aqui e se deixava em casa ao mesmo tempo. Não é? Mas como isso? Vamos lá? Capítulo 7, verso 15. Vamos ler comigo. Porque o que eu faço, eu não quero. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado ou o mal que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero esse faço. Ora, verso 20. Fala comigo, ora, se eu não faço o que quero, já não o faço eu, mas o mal que habita em mim. Paulo filosofou, vamos combinar? Filosofou. E olha que isso há muito tempo atrás, onde não se tinha esses nomes de neurociência, não se tinha nomes de terapia, de psicoterapia, não se tinha essas nomenclaturas. Mas como acontece isso? A teologia da carta aos Romanos, ela tem a sua data suposta em 57 depois de Cristo. 57. É um tratado teológico poderoso que trata muito da justiça de Deus. E é a maior epístola do Novo Testamento, escrita por Paulo e, curiosamente, é de uma igreja que não foi ele quem fundou, né? Essa carta do apóstolo Paulo levou pessoas famosas, como Agostinho, como Lutero, à conversão. E o livro de Romanos, ele é um livro muito interessante, muito interessante, porque ele trata muito sobre o dualismo, né? Ele fala exatamente sobre mal e bem, céu, inferno, noite, dia, esse paralelismo que anda, que muitas vezes não tem um a ver com o outro, mas insistem em andar juntos. Então, eu preciso entender e não esgotar de parar de querer entender e compreender, simplesmente porque isso é minha vida. E se é minha vida, não existe nada que importe mais. Isso é de extrema importância. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora, ou uma afirmativa, vale a pena entender como isso tudo funciona? O que você acha? Alguém já teve curiosidade? Ou quem nunca teve curiosidade, só vive por viver? Alguém já teve? Nunca tive curiosidade, eu nunca parei para pensar nisso. Interage, gente, que se vocês não vierem voluntariamente, vai surgir um involuntário. Promessa é dívida. E aí, alguém já pensou nisso? Quem nunca? Fala pra gente saber, até para eu saber o que falar. Eu quero saber o quantos vocês têm, para eu não ficar tempo demais numa área,
ou não deixar de passar por ela, tá? Então, ó, perguntas, como funciona? Quer ver? Quem aqui já fez alguma vez uma coisa que não queria? Segunda pergunta. Quem já magoou muito alguém que você ama muito? Vamos ver, fica com a mão em pé. Vamos ver se você vai continuar com a mão em pé, se vai abaixar ou se mais pessoas vão levantar. Fechou? A pergunta foi: quem já magoou alguém que ama muito? E quem já magoou de novo sabendo que estava errado? Vocês são psicopatas? Tá vendo? Quem já fez uma coisa errada sabendo que está errado contra você mesmo? Interna. Pega os nomes, pastor. A mente humana. É loucura, irmão. É loucura. Mas é uma loucura santa. Que quando você começa a entender um pouco, vai te clarificar e vai quebrar, despedaçar jaulas. Vai destruir grilhões, vai quebrar correntes que te aprisionam numa culpabilidade que você tem, como se todo mundo fosse santo e você é o próprio parente do demônio. Mas, na verdade, se for para usar o senso poético, embora muita gente, por misticismo, diz, nossa, não pode falar essa palavra, né? Mas demônios e anjos habitam em nós, irmãos. Tem gente que me arrega. A pastora Fernanda chegou a olhar assim, ela estava ali para baixo, olhou para mim assim... Que isso? É desse jeito, varoa. Sim. Qual é o ser, racionalmente, que sabe que existe um malefício numa atitude e vai fazer isso? Tudo bem, curiosidade, admitimos, uma vez. Por que 2 vezes? Por que 3? Por que 30? Por que a vida inteira? Tem disso, tem disso. Então... a gente precisa entender, e para você ver como que é interessante, é o sabotador que há em nós, é o impostor que habita dentro da gente. Olha o que Paulo vai fazer. Vai falar, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Então, já não o faço eu, mas o faz o mal que habita em mim. Olha aí, descobriu agora que você é bem normal? Ele chama esse bem de lei, porque até mesmo não se tinha toda a capacidade científica que a gente tem hoje. Mas o que ele quer falar, tentando trocar em miúdos, até mesmo para a gente ficar em cima do tema, né, psíquico, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer ética. Porque a lei, ela estabelece a ética e a moral. Biblicamente, nós vamos dividir, não quero... Deus, não deixa eu parar nesse assunto que não tem nada a ver com a minha palestra, mas vamos lá. A gente, biblicamente, teologicamente, a gente tem as 7 dispensações, mas biblicamente, vão estar no livro de Efésios, a gente tem 3 tipos de dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da graça e da plenitude dos tempos. Quando você vai falar da dispensação do mistério, ela vai falar sobre coisas referentes, por exemplo, ao céu. Antes, ela divide-se em 2 tempos. Por exemplo, antes de Gênesis 1:1. E Deus criou o céu e a terra, ponto. Verso 2, e a terra era sem forma e vai prosseguindo. Antes de Gênesis 1, antes da criação da terra, já existia alguma coisa? Claro. Deus, anjos, pelo menos na eternidade já existia, né? Então, ela vai tratar disso. Depois, quando vem para o plano terreno que Deus forma a terra, cria e forma a terra e todos os seres viventes, e aí já vamos colocando o homem e a vida tocando, ainda continuava-se na dispensação, até que ele levantou o legislador, Moisés. E quando a raça humana começou a se degradar, porque não existia lei, por exemplo, Caim matou Abel, qual é a penalidade? Deus mesmo falou, não penalize-o. Porque não tinha lei, não mate. Não, mas o homem sempre teve um senso dentro de si. Isso a ciência chama de ID. O homem sempre teve um senso.
Por isso, Noé foi achado graça aos olhos do Senhor, porque ele viu a perversão da raça humana e ele viu um homem diferente. Mesmo não havendo algo estabelecido, ele fazia coisas boas. Aí veio a lei dizendo, olha, se você... Porque antes a gente vivia com eternidade. Chegou o pecado, foi dada a sentença de morte. Então aí vieram as leis. Agora, se você roubar a vaca lá do seu vizinho, ele vai poder pegar uma sua. É olho por olho, dente por dente. Não pode matar, não pode furtar. E aí vem os 10 mandamentos, que na verdade são 316. E vem as leis aí com as suas emendas para poder frear o homem. E agora, o homem que cometer uma infração, ele vai ser penalizado pela lei. Até que se entre aí a dispensação da graça, porque aí Jesus ele veio remir o homem do pecado. Mas não é a praia que eu quero entrar. Mas o que eu quero entrar aqui é exatamente isso aí, ó. O ID, o bem e o mal. A lei, Paulo falou, a lei me diz que eu estou errado. Quem gosta de ser chamado a atenção aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta. Mas a lei, ela chama a minha atenção. A moral, a ética, ela chama a minha atenção a todo tempo. Porque eu não sei que eu estou errada, senão a ética e a moral que foram implantados em mim para dizer, Soraya, por mais que essa bolsa seja bonitinha, deixa ela aí, que ela é da pastora. Não é verdade? Não faça isso, menina. É um delito que vai ter consequências. Eu estou usando coisas assim para ficar mais leve, mas isso, coisas pessoais, entendeu? Que envolvem caráter, que maculam. Então, existe esse senso moral, para eu falar melhor disso, infelizmente eu nem mandei para você, Tainã, mas eu vou falar alguma coisa aqui que não está dentro dos scripts, é sobre a formação do homem, ser humano, tá? Do homem a nível ser humano. Nós, quando somos gerados e nascemos, já estou falando da fase já pós-natal, já nascido, nós temos uma tríade que nos ergue, o que é chamado de ID, ego e superego. O ID, ele vem num tipo de inteligência que, na verdade, é a fonte da nossa energia psíquica, é a fonte dela, que nos vai dar as inteligências básicas, instintivas até, de fome, de sede, de dor, de percepção, e você vai crescendo nisso conforme você vai sendo exposto ao ambiente. Depois, o segundo pilar é o ego, né? Que vem lá do grego, ego, que significa o seu eu interior, esse que o Paulo falou, o meu eu interior, ele vai ser formado, mães com criança no colo, mães com criança no ventre, mães com criança em casa, preste atenção. Ele é formado até os 2 anos e meio de idade. Pasmem as senhoras e ponto. Ele não pode ser desenvolvido depois disso. Ele tem o intuito de tornar os nossos impulsos efetivos, como se fossem os nossos princípios de realidade. Ele vai começar a entender coisas além do choro, do grito, aprender, por exemplo, vou te trazer em verdades práticas, que é mais fácil, né? Vou falar de um assunto bem pesadinho aqui, mas que é bem corriqueiro, vale muito a pena, né? Ainda mais para gente que faz gabinete, já vai a dica aí. Por exemplo, você mora num lugar muito pequeno, com a sua família, e você tem crianças, inclusive uma criança de colo, de 1 ano e meio. Aí você tem um quarto só e bota essa criança para dormir no quarto com você. Aí você resolve fazer um love só love com seu esposo. Certo? Porque é criança, tem 2 anos. Não vai ver, não vai entender. Mas ele está vendo, está entendendo não com o seu entendimento, não com a tua concepção, mas com a concepção dele. Até mesmo porque as crianças possuem infinitamente mais neurônios do que um adulto. Porque depois dos 4 anos de idade, a gente começa a perder neurônio, tá? Então, o que acontece? Ela vai ver aquilo, certo? Aí, ela cresce. Cresce uma mocinha lindinha. Até casa depois. Essa pessoa, ela vai ter, de repente,
um repúdio para a área sexual. Ela pode, tá? Não é que vai ser. Mas ela pode, de repente, ter um problema com homens, assim, ela pode ter um problema, até gosta, porque teve outros episódios que aconteceram na vida dela, mas sexualmente ela vai ter problema, ela pode ter problema de abraço, não gosta de abraço, dependendo do que ela viu, porque ela não vai ver uma cena de amor, uma cena sexual, simplesmente. Ela vai ter como uma agressão, por exemplo. Ela vai ver movimentos bruscos, gemido, falância, que ela não está entendendo. Gemido para ela remete à dor. Dependendo do tipo de ação corporal, vai achar que está enforcando, que está matando, que está acontecendo alguma coisa. Ri não, varoa. Então, o que acontece? Você está formando ali um trauma sem saber, e pior, ela muito menos, porque ela não vai lembrar disso. Vai ficar lá, quando a Valbinha colocou no outro slide, quem lembra, lá que eu botei no consciente e o inconsciente? Quem estava aqui? Quem lembra? O inconsciente. Quem não estava aqui no culto passado? Levanta a mão. Espera aí que agora vocês me confundiram. Quem estava? Levanta a mão bem alto. Então a gente tem mais gente que não estava do que estava, né? É isso. Então só para você entender aqui, deixa eu arranjar uma... Me empresta por um segundo sua bolsa? Isso. Não é, não, isso aí já passou, Isso aí já passou, calma, ressignifica. Oh. Silvio Santos, vem aí. Ó, esse daqui é o seu inconsciente, ok? Inconsciente. Isso aqui ainda está generoso, vamos lá. Esse aqui é o seu consciente. Tá vendo? A proporção, gente, mas é muito gigante, é muito exagerada, né? Não, é assim para mais, tá? Então, o que fica registrado no seu inconsciente, como a palavra diz, eu não tenho consciência de que isso está aqui, porém, está dentro de mim. E vai mandar conexões, vai formar sinapses, vai mandar informações para o meu corpo, vontades, emoções, independentes, obrigada, independentemente de eu ter consciência ou não, tá? Então, sentimentos como rejeição, sentimentos como medo, você repugnar algumas coisas. Quer um outro exemplo? Vou trazer um outro exemplo. Vamos continuar na criança, porque a gente está falando de ego. O seu filho está chorando, está junto com a babá, certo? A babá está conhecendo. Agora, essa senhora bonita aqui, de verde e rosa, pode se colocar de pé, minha senhora? Ela está linda hoje. Você já viu que ela veio arrasando no modelito? Gente, quem acha que ela está linda? Ó, essa daqui é a babá. Vem cá, babá. A babá, ela está cuidando de uma criança. Mas aí, essa criança, ela está pirraçando, ela está chorando e tudo mais. E aí, essa babá começou a maltratar. Maltrata? Vem lá, Lavínia. Se for para ganhar bala, você quer, né? Maltratar, ela está pensando que essas crianças não são... Pronto. Maltrata a criança. É uma criança de 2... Fica quieta, criança, pelo amor de Deus, chora pra caramba. Tá bom? Fica quieta, sim. Você pegou o danoninho dela e falou, também vou comer teu danoninho. Você não vai comer o danoninho, quem vai comer sou eu. Uma pra você, 3 pra mim. Uma pra você e 3 pra mim. Isso aí. Só que essa criança, ela tem 1 ano e meio, tem 2 anos, certo? Agora eu sou a criança, ó. A criança tá aqui. Aí, de repente, a babá foi embora. E essa criança cresceu. Quem disse que a pastora Fernanda estava bonita hoje, fala eu. Qual era a cor da roupa dela? Qual é a cor? Vocês são reparadeira, hein? Tô brincando. Aí, cresceu. Aí, agora, eu sou essa criança e sou adulta. E eu odeio verde. Não sei por quê. O uniforme das eleitas vai ser verde. Odeio. Não, verde não, pastora. Arranja outra cor, porque verde, eu não tenho uma peça no meu guarda-roupa. Ela não vai lembrar, de repente, da babá. Ela não vai lembrar das agressões, mas alguma coisa naquele episódio
vai ficar registrado no inconsciente. Então, essa fase do ID, ela é poderosa porque ela trabalha com nossos impulsos, certo? Ela também é a formação de caráter. Olha que importante, caráter. É muito importante. E depois a gente tem o superego. O superego é aprendido lá para os... começa a ser aprendido entre 4, 5, até 7 anos. Depende do livro, da literatura, vai dizer 5 anos, 7. A maioria vai ficar com 5. Eu que gosto de aliviar, às vezes, e ir para os poucos que falam 7. O que acontece? Ele vai tratar a parte moral, porque você não vai ensinar a moral como ela deve ser para uma criança de 1 ano. Vai ou não vai? Vai entender. Mas aí, com 5 aninhos, 4 aninhos, você já fala, não pode, faz assim, faz assado. Você está formando, é formatação psíquica, ok? Vamos lá. O que isso vai levar? Espera para tu ver onde isso vai levar. Então, eu estou falando da tríade do pilar de uma formação, tá bom? Então, o que acontece? Isso aí é novo, hein, Tatá? Aí, o que acontece? Superego. O superego, ele vem a parte moral, que você já começa a ensinar, que você já começa a dar ética à pessoa. Qual é o problema? E depois disso, pronta está a personalidade, irmãos. Pasmem as senhoras mais uma vez. Dá para mudar? Não mais. Olha a importância de se educar a criança. Ou o ser humano, porque é nessa fase, depois passou. E o ressignificar? Ressignificar, a gente vai entrar nisso, tá? Mas estou falando de formação de personalidade, caráter, a tríade da competência facultativa humana. Então, vamos lá. O superego é formado ali. Então, quando eu tenho uma pessoa que ela tem um peso, uma tônica maior no ego, por isso a gente fala de uma pessoa egoísta. É o bebê. Ego, no grego, significa, falei, quem prestou atenção? Eu. Ego, eu, né? Eu. Ego é eu. Por isso você fala, pessoa egoísta, então é eusista, né? Nem existe isso não, tá? É o que eu estou falando, é só para você entender. Uma pessoa que é muito cheia do eu, porque a criança é eu quero, me dá. Você fala, toma neném, fala papai, fala mamãe. Depois você começa a falar, para de falar papai, para de falar. Você vai começando a botar, né, os limites, certo? Então, se você tem uma pessoa com uma tônica mal elaborada na sua fase de formação de ego, você vai ter uma pessoa com uma tônica para esse lado. E uma pessoa com uma fase muito tonificada no superego, aquela que se cobra demais. Por quê? Porque o senso de ética e de moral dela está em alto grau. Então, ela vira uma carrasca de si mesma. Ela não alivia. Se for para falar dos outros, ela até fala de boa, mas concernente a ela é mal educada com ela mesma. Vamos ver quem aqui é mal educada consigo? Exemplo, quem poderia chegar para mim, se eu cometer um erro ali fora, daqui a pouco, falar assim, poxa, missionária, você é uma burra. Quem falaria? Não falaria. É desrespeito. Agora, por que quando você comete um erro, você fala sua burra, idiota, estúpida? Quando foi que você começou a ser grosseira com você mesmo? Você tem que ter uma boa comunicação, tanto externa quanto interna. Porque o saudável é você ter saúde nessas áreas. E se você, por acaso, percebeu que você tem um desentoamento aí em alguma área, existe tratamento. Existe, procure. Para quê? Para viver uma vida melhor. Mas isso não importa. Importa é a tua vida, minha irmã. Nada importa mais do que a tua vida. Isso é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então é importante isso. Tratamentos. Vale a pena até ressaltar o que a pastora falou aqui. Se a gente for por tratamentos psiquiátricos, qual é a função do psiquiatra? Você fala, fui no psiquiatra, ele só me passou remédio. É a função dele. Você vai lá, ele não vai conversar com você. Isso é terapia, terapeuta, psicólogo, psicanalista. Ele vai te dar remédio, química. Até mesmo porque o único dos profissionais que pode te passar química é o psiquiatra médico, né? Então, dependendo da sua defasagem hormonal, porque o nosso corpo, ele é formado de hormônios, nós temos hormônios circulando no nosso sangue, no nosso cérebro,
né? A gente tem endorfina, tem dopamina, corticoide, a gente tem estrógeno, testosterona, a gente tem N hormônios circulando por aí. E, de repente, você está se sentindo deprimida, você está se sentindo ansiosa, você está num grau de depressão assim que você, sabe, está depressiva e está com síndrome do pânico, você está com TAG, você está com um monte de problema aí. E, às vezes, você pensa que seu problema é diabo, você pensa que seu problema é você e somente os teus episódios que podem ter feito uma passarela para você chegar até onde você está. Mas, na verdade, você pode estar com uma disfunção hormonal. Tipo assim, essa garrafa minha aqui, me dá essa garrafa que tá usada. Essa garrafa que ela vai pegar ali, ela vem escrito que ela tem 510 ml. Vamos supor que você tem aqui várias garrafinhas, cada uma com seu hormônio. O certo é ela estar cheia até em cima, mas essa aqui deve ter mais ou menos uns 400 ml. Outra pode estar com 200, outra pode estar cheia. Ali, nas garrafinhas de dentro de você. E aí você vai no médico e ele te passa por um curto período de tempo. Uma pílulazinha, que o seu milagre vai acontecer de 12 em 12 horas. Obedecendo a bula médica. E aí você fica bom, porque o que você tinha era uma disfunção hormonal. E não tem demônio nenhum nisso. Procurar ajuda, sabe por quê? Quem crê aqui em dom de profecia? Ainda bem que a gente está na igreja, fiquei com medo. Dom de maravilhas, dom de cura, não é verdade? Você sabia que entre estes dons que são novos, que estão lá no livro de Coríntios, capítulo 12, existe o dom da ciência? E dom da ciência é isso. Quem deu sabedoria ao médico para mexer com químicos é Deus. E ele pode ser um instrumento de cura para a sua vida. Agora, não é a única. Isso daí, se você tiver em um caso que precise disso, né? Um profissional que for te atender, ele vai observar e ver se você precisa, de repente, você vai num terapeuta, ele vai falar, olha, o seu caso é disjunta, né? Você vai ter que, além de fazer terapia, você procura um psiquiatra para ele passar um químico, porque com os seus hormônios em dia, você vai ter condição de obedecer o que o terapeuta te falar. Você vai conseguir realizar. Tem gente que, dependendo do problema, treme, não consegue, é involuntário. Ele vai cuidar desse tremor, desse jogo de imagens que você está vendo, que parece que você é louco, alucinação, é questão de hipocampo. É cerebral, é consertável. Você não deixa de ser uma máquina fantástica de Deus. Você não deixa de estar funcionando com algumas pequenas disfuncionalidades que, ajustada, passa a funcionar perfeitamente. Só que a sua visão concernente a você mesmo, a minha visão concernente a mim mesmo, ela tem que melhorar, ela tem que ser mais carinhosa. Na verdade, o que acontece é que a gente fica muito preso. É de nós, seres humanos. Por quê? Porque entre os sentidos que a gente tem, o sentido de visão, ele é o mais forte. Ele ocupa 2/3, né, em relação aos outros sentidos na nossa memória. Porque a gente vê, a gente percebe as coisas pelo que a gente vê e a gente guarda aquela imagem. Então, quando a gente vai revisitando alguns episódios que aconteceram na nossa vida, o que vai acontecendo? A gente começa a querer viver o hoje moldado pelas nossas experiências passadas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O seu passado é conhecido de você. Fala, eu conheço o meu passado. Mas fala como quem conhece mesmo, parece que está com dúvida. Fala, eu conheço. Eu vivi o que eu vivi. Eu conheço o meu passado. Então, ele além dele ser conhecido, ele é imutável. Quem é que pode mudar alguma coisa que passou? Ninguém. Agora, em relação ao meu futuro, fala, o meu futuro é desconhecido. Eu nunca estive lá. Não pisei. Mas é totalmente modelável. Então, a nossa luta, a nossa guerra
é trabalhar com a nossa mente, com a cognição, com a inteligência, ainda que a gente precise de ajuda nisso, psicológica, psicoterapeuta, a fim de transformarmos o nosso futuro em um lugar glorioso. A gente tem o poder de milésimos de segundo, ciência, não é axiologia, de visitar o futuro por segundo, sabia disso? Todas vocês que estão aqui. Por exemplo, quando eu falo, você já vai saber o que eu falo antes da minha boca mexer. Por quê? Porque existem, claro que invisíveis, em milésimos e milésimos de segundo, a comunicação solta para você e a sua percepção capta de mim antes que a minha boca falasse, para chegar juntinho, justinho, com a sua visão, a sua audição. Porque se você pegasse isso no mesmo momento, se a minha boca falasse, no mesmo momento você ia ter um delay, não ia entender direito. Um outro exemplo, para atravessar a rua. Você está atravessando, você está vendo que tem carros vindo, carro vindo, carro vindo. Quando veio uma vaga, você atravessou, certo? E tem vezes que você vê que tem uma lacuna, uma vaga, mas não dá para atravessar, certo? Porque o teu cérebro já calculou e ele já se viu passar e já viu que não deu. Então ele já faz essa conexão. Olha como você é poderosa, poderoso. Então, a máxima do que a gente está falando aqui é que não importa qual seja a sua necessidade, uma coisa, necessidade é aquilo que eu preciso. E o não importa qual seja o teu sonho, o teu objetivo, é aquilo que eu almejo. Nós podemos atingi-lo. Porque nós temos uma máquina de potência total. O que procede errado é o nosso mau uso da máquina. Se me der qualquer carro para eu pilotar, eu vou pilotar, porque eu sei dirigir carro. Se me der um avião de alta tecnologia ou um teco-teco, eu não vou pilotar, porque eu não sei pilotar avião, nem bom, nem ruim. Então, o que adianta ter uma máquina boa e ser um mau piloto da sua existência? Ser um mau condutor da sua vida? Você tem que se amar. Você tem que projetar e falar coisas boas sobre você. Vamos passar aqui, para a gente não tomar muito tempo, para a parte da cura. Já estamos nela. Mas nós temos que apontar, meditar e ressignificar aquilo que a gente deseja como objetivo e aquilo que a gente deseja como cura. Como reformulação. Bloqueio mental é a trava que o cérebro traz por causa de uma percepção de uma emoção, já falei de emoção, de um episódio passado, e ele te trava para quê? Porque ele quer te proteger. Não é que é ruim. Aí, de repente, você tem palpitação, de repente você pode sofrer um desmaio, você pode... Tá doente? Não, é o cérebro parando para autodefesa. Porque o nível de estresse está alto. Mas toda vez que você vem num lugar como esse, que você aprende tanto coisas espirituais, quanto coisas emocionais, ou até mesmo exercício físico, você está mandando mensagem para o corpo, qualquer tipo de aprendizagem que você esteja passando, você está mandando informações para dentro, você está crescendo e formando novos neurônios, gente. E neurônio é vida. Porque quando você se estressa de uma forma assim explosiva, de uma forma continuada, você mata neurônio. E aí você começa a adoecer de verdade. O neurônio morto não ressuscita. Mas a parte boa é que a ciência agora descobriu que através da aprendizagem, a gente tem condição de formar novos neurônios. E eu tenho uma imagem legal aí, um vídeo curtinho. Solta o vídeo para mim, Tatá. Que você vai ver aqui, ó, em tempo real, neuroplasticidade. Olha o que acontece quando o seu neurônio vê que você adquiriu um novo hábito. Ó, daqui é um corpo de neurônio, núcleo, tá? E eles vão fazer a sinapse, ó como que acontece na hora, ó. São neurotransmissores. É assim que acontece. De repente você quer
eu quero levantar o meu braço esquerdo. Aí o meu neurônio A entrou em conexão com o D, que entrou em conexão com o da memória X, exemplo, tá? X, para dizer, esse é o movimento do braço esquerdo. Memórias, estamos sempre envolvidos em memórias voluntárias ou involuntárias. Agora, a capacidade mental é uma coisa absurda, extraordinária. Por quê? Porque o nosso cérebro é físico, mas a nossa mente é virtual. E a Bíblia ela é perfeita porque ela trata disso com maestria. Ela trata até disso, só que não está escrito minuciosamente, separadamente, como eu estou falando para você. Mas você vai achar. Por exemplo, profeta Jeremias, no livro de Lamentações, um caos em volta dele. A cidade foi tombada, as pessoas foram sequestradas, foram levadas, raptadas para outro país. É destruição e ele levanta lá nas Lamentações, no capítulo 3, se não me engano, verso 21, ele fala assim, olha, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Ele está mandando saúde para dentro. O que é que você fala com você mesmo? Como é que você se trata? Como é que você se vê? Trate-se com mais carinho. Põe aí para mim sobre o bloqueio mental, Tainá, rapidinho. Não, bloqueio mental. Pode ser esse, que esse aí... agora tá bom, deixa esse aí. Bloqueio mental. Evento, tá? Um bloqueio surgiu por causa de um evento. Ressignificar e vão ficar marcas, certo? Traduzindo, a minha doença emocional, certo? A minha doença precisa de tratamento para haver cura. Não importa qual seja o meu processo, o evento que eu esteja passando, seja ansiedade, medos, traumas, eu posso cuidar do bloqueio quando eu descubro, ressignificando, e as marcas vão me trazer cura. E por que eu botei aqui marcas? Porque você não vai esquecer do episódio. Não importa o tratamento que você tiver, você não vai esquecer. A não ser que você sofra de Alzheimer ou bata a cabeça e tenha amnésia. Glória a Deus, então, que você vai lembrar. Só que você vai aprender a não lembrar com dor. E agora você vai dar uma segunda opção para o teu cérebro, após você ressignificar, de memória. Então, ele vai ter uma opção de não só uma memória traumática, ruim, mas ele vai ter uma opção de memória boa. Pode botar aí o outro slide, Tatá. O que você mandar, manda aí. Como ter um emocional saudável? Livre-se do vitimismo. Esse, para mim, é um empecilho número 1. É o coitadismo. Faz assim comigo, ó. Tadinha de mim. Coitadinha de mim. Isso é uma síndrome do Éden, irmão. Quem já ouviu falar na síndrome do Éden? Claro, eu que inventei agora, você não tinha ouvido. É a síndrome do Éden. Quem foi que te fez pecar? A serpente. Quem foi que te fez pecar? A mulher. Está sempre arranjando alguém para você ser vítima. Você só vai vencer na vida em qualquer área que seja você traumático ou seja você top 10 na saúde emocional, mas tem sonhos, objetivos e sucesso. Você só vai vencer na vida quando você for o autor principal da tua história e tiver um comprometimento consigo mesmo e não colocar na conta de ninguém os teus problemas, ainda que você tenha levado uma rasteira na vida. Você tem que aprender a assumir para você a autorresponsabilidade. Não, eu sou infeliz porque meu marido me traiu. Se você decidiu ficar com ele, joga isso fora e ressignifica. Conversa com ele, fala sério, filho. Se você resolveu se separar, não ache que todos os homens são iguais. Dê uma nova chance, ressignifica isso. A vida é uma só.
Não fica em cima porque eu sou a vítima, porque eu sofri, porque eu me dediquei, porque aquela amiga falsa, porque aquele patrão que não me valorizou. Joga isso para o lado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vou avançar porque eu tenho alvo. Qual é o teu alvo? Livra-se da procrastinação. Eu vou começar a academia na segunda-feira ou segunda oportunidade, né? Então comece, minha querida, nem que seja sábado, que só funciona até meio-dia. Você vai lá, faz meia hora, mas deu start. Ah, mas eu não tô com vontade. Você tem 2 anos e meio, ego, bebezinho, para fazer só o que tá com vontade. Adultos fazem o que não tem vontade, mas precisa ser feito. Eu tô com vontade de ficar chorando, deitada. Você vai ganhar dinheiro com isso? Vai mandar o problema embora? Vai mudar a história sua ou a do mundo? Então levanta, querida. Ninguém vai fazer isso por você. Fala comigo alto. Autorresponsabilidade. Cura tudo. Livre-se da necessidade de aprovação. Uau! Esse aqui, se eu tivesse tempo, falaria só dele. Porque envolve, inclusive, o tema que a gente falou no culto passado, sobre a escassez. A autonecessidade, ela é altamente comprometitiva. Por quê? Porque, geralmente, quem tem a necessidade de aprovação, ela tem escassez. E escassez não é só dinheiro, tá? Então, ela vai fazer alguma coisa, mas ela precisa da aprovação do outro. Isso é falta de relacionamento consigo mesmo. Isso é insegurança. Isso é medo. Isso é por quê? Porque não se conhece. É só por isso. Tenha um bom relacionamento com você mesmo. Agora faz assim para o outro lado, que é diferente. Faz. Se namore. Se ame. Se elogie. É tipo assim, Dani, eu tive um sonho. E esse sonho estava atrelado até com o negócio que eu estava querendo mês passado, mas como eu sonhei, eu acho que é de Deus, hein? Eu acho que eu quero abrir uma loja no centro de Itaboraí. Ih, vai dar certo não. Primeiro, você é péssima de venda, não tem dinheiro e o mercado não tá bom, tá todo mundo fechando. Aí eu não abro, porque a opinião dela, eu necessito, Wagner, de que ela diga que tudo bem, que eu posso abrir. De que tudo bem. Ri não, que você está se denunciando. Só estou te avisando porque eu sou amiga. Ó, então, o que acontece? Brincadeira. Pode rir. Ri porque é isso mesmo, porque você está liberando. O que acontece? Necessidade de aprovação. Tenha convicção. Convicção do que você quer. Como fazer isso? Tenha teu propósito bem definido. Ninguém vai a lugar nenhum se não sabe para onde quer ir. O que você quer da vida? Qual é o teu objetivo? Primeiro passo, qual é o meu objetivo? Segundo passo, rejeitar qualquer carona que não esteja indo para o seu destino. Sabia que às vezes é mais difícil recusar as caronas da vida do que ir para o nosso objetivo? A falta de foco. A falta de comprometimento consigo mesma. Isso só mostra que o seu objetivo, ele não está bem definido. Ele não está bem carimbado. Vamos correr. Crie metas bem definidas. Acabei falando. Execute. Não adianta criar se não executar. Parece redundante, mas só parece. Como eu começo? Porque eu, quando vou atender meus pacientes que tem problema de autossabotagem, quer passar isso para mim, eu falo, fique você com ele. Não vem para mim não, que não me compra. Porque eu falo assim, ó, faça suas metas, defina. Execute. Não posso definir. Não posso executar, desculpa. Não posso executar. Por quê? Não tem dinheiro. Quem aqui não executa alguma coisa porque não tem dinheiro? Pronto. Outra justificação. Não tenho tempo. Quem aqui não faz alguma coisa, por exemplo, como atividade física ou aprender por causa de tempo? Certo? Abaixa a mão. Tá, e assim vai. As inúmeras desculpas que a gente dá. Certo? Porque qual é a máxima de quem quer alguma coisa? Eu faço o que tenho que fazer com o que tenho no momento. Se não posso o grande, faço o pequeno. Se não posso ter uma loja, primeiro eu vou ser sacoleira.
Não tenho tempo para aprender um novo idioma. Não precisa você, de repente, que não tem tempo e já não tem dinheiro, se matricular numa escola. Quem conhece um negócio assim internacional, intergaláctico chamado YouTube? Aulas grátis de inglês. Insira isso no seu horário de almoço. 15 minutos diário. Com certeza, no final da semana, você vai estar aprendendo pelo menos 5 ou 10 palavrinhas novas. Tem gente criando um problema para cada solução. Então, execute. Último e não menos importante, comemore. Ninguém chega a lugar nenhum sem recompensa. Você só trabalha por causa de uma coisa que se chama salário. Se tirar o teu salário, tu deixa teu patrão na mão. E bem feito para ele. Por quê? Porque a gente só faz o que faz porque a gente quer recompensa. E eu não falo para quando você abrir sua loja no shopping ou a sua franquia, não. Comemore pequenas vitórias. Celebre pequenas vitórias. Como eu celebro? Compre uma blusa para você. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa por você? Isso aí vai bem para umas mães aí que depois que teve filho, deixou de ser mulher, deixou de ser esposa, deixou de ser amiga, deixou de ser. Deixou de ser. Tudo agora é para o marido, ou é para o filho, ou é para a igreja. E você? Quando foi que você fez um mimo para você? Não, está muito caro. Compra aquilo que você gostou, que estava caro. Vou te dizer um segredo que eu descobri. Conhecimento empírico, aquele vivido, tá? Quando eu uma vez comprei uma coisa que não estava dentro do orçamento, eu sobrevivi até o mês seguinte e consegui pagar e estou vivo até hoje. O mundo não para e as coisas se assentam. Começa a mandar informação para o seu cérebro, parece uma coisa boba, mas não é. Você está falando assim, ó, eu tenho importância, eu estou investindo em mim, eu estou cuidando, eu estou me elogiando, eu estou dando uma coisa boa para mim. Olha, isso é bom, irmão. Isso é legal. Próximo. Olha aqui, por exemplo, legal esse aí, tá? Perfeição vem com... Quantas coisas você não sabia e agora já sabe? Sim ou não? Comemore seus acertos. Por exemplo, quem sabia a tabuada de 7 quando tinha 2 anos de idade? Mas fez escola e aprendeu, certo? Então fala aí, todo mundo no 3, a tabuada de 7. 1, 2, 3 e... 7 vezes 1, 7. 2 vezes 7. 3 vezes 7. Você sabia disso? Você sabia disso antes? Oi? Tá errado aonde? Aqui? Olha como você é. 9 coisas certas você se foca na errada. Você com certeza tem 10 virtudes, mas você pega o teu defeitinho e põe ali uma lupa para ele crescer. Autossabotagem. Você precisa pôr o superfoco, as químicas que fazem a falta de foco, o superfoco, ele vai ampliar alguma coisa que você está vivenciando, criando janelas que podem ser as 3 janelas que existem na nossa memória, quando se fala de formação de memória, são as janelas positivas ou conhecidas como lights, são as janelas neutras e as janelas traumáticas. As lights, óbvio, que são as janelas de coisas boas, prazerosas, de coisas boas que você viveu. As neutras são coisas que estão ali no intermédio. Né? Vim, sentei aqui, não teve nenhum tipo de episódio, levantei e fui embora. E tem as traumáticas. E assim como o consciente e subconsciente, a traumática é desse tamanho e as outras são menorzinhas. Quem sabe por quê? Eu digo, porque elas são formadas ou abertas na nossa mente sobre uma forte pressão de uma química liberada. Quando eu sofro, quando eu estou feliz, uma química é liberada, dopamina, endorfina, é liberado.
Quando é uma janela neutra, vai fazer parte da minha memória, mas não vai me trazer emoção. Mas se eu sou magoada no profundo da minha alma, vai liberar, o meu cérebro vai liberar químicas absurdas. Vão vir aqui nas minhas supras renais, liberar a toxina para todo o corpo, e aquilo vai se agigantar. E eu possivelmente, se não tiver inteligência de ressignificar na hora, eu vou deixar passar 10 segundos, vou voltar naquele episódio, vou ressentir. O que é o ressentimento? É sentir de novo, e de novo, e de novo. É você ressentir o que já sentiu. E por que você não ressente episódios bons, positivos, mas ressente só coisas ruins? Tudo aquilo que eu seguro mais tempo no meu colo pesa mais. Se eu pegar 5 quilos de arroz aqui agora, rapidinho, botar no chão, não vai ter problema. Mas se eu ficar com 1 quilo de açúcar aqui, 10 minutos, vai queimar o bíceps, tríceps, vai reclamar. Então joga fora, não compre aquilo que te faça mal. Veja bem quem anda com você. Pula aí, Tatá, e bota aí sobre o Jim Rohn, que fala também sobre as pessoas com quem você convive. Essa frase aqui está bem batida, mas o autor dela é esse homem aqui, Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se nós estamos formando a nossa mente, se nós estamos nos construindo para sermos seres humanos de sucesso, seres humanos melhores, cuidado com quem te sabota, que não seja você mesmo. Cuidado com pessoas que te levam para lugares piores, em vez de te levar para lugares melhores. Não ande com quem te piora, irmão. Porque eu vou salvar ele. Salva-te a ti mesmo. Não anda. E quando eu falo andar, você é com quem você convive. Muitas vezes você não está andando lado a lado. Mas hoje em dia, eu tenho alguém que eu ouço muito. Eu ouço sempre esse camarada aqui. Eu estou vendo, mas todo dia eu consumo o conteúdo dessa pessoa. Todo dia eu leio isso. Eu participei de uma nova seita. Eu estou consumindo. Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo. Como é feito isso? Quem é bom rapidinho de calculadora? Rapidinho. Vou te ensinar como que você é. Pode ser? Bota aí, calculadora. Você tem a Maria, tá? A Ana, o Zeca, o Zé e o Alfredo. 5 pessoas que você convive. Abriu? A Ana está aí numa média, numa escala de 0 a 10. A influência boa, positiva ou maléfica dela é de 3, número 3. O Zé, ele está... Zé é brabo, irmão. É porque eu quero cuidar dele, que eu quero levar ele para a igreja, que eu quero que Jesus aceite, sabe? É 1,5. Zé é bem ruinzinho. O Zeca é 4. O Zeca é 4. O Alfredo, ele é um 3. Quem era o outro? A Ana, muito obrigada. A Ana é número 6. 6, dá um 6,5 para ela. 6,5. Quanto que dá? 18. Eu sou 18. Dividido por 5. Tua conta está errada. Por 5. Você botou percentual. Tu vales 3,5. Ande com quem te acrescente, com quem te some. Ouça aquilo que vai produzir luz. Ouça e consuma aquilo que te maximiza, não o que te minimiza. Saia do vitimismo, porque você recebeu mais do que aquilo que você precisa para crescer, viver e ser feliz. Põe aí os cérebros em programa emocional, que Wagner gostou. Bota aí, que da outra vez eu fiquei devendo a ela. Suas memórias, elas não desaparecem, irmãos, mas elas podem ser substituídas. Aqui, daqui é um cérebrozinho. Tudo parte do conhecimento. A Gênesis, nasceu o conhecimento, a luz. Você. Exercite o comportamento. A antiga formatação cerebral precisa sair para a nova governar. Joga fora o coitadismo, joga fora o vitimismo, joga fora o depois. Joga no lixo a Ana, o Fred, Frederico, esses amigos do mal. Joga fora tudo que te minimiza. E por quê? Porque aonde está cheio de coisa ruim não pode entrar coisa boa. Porque o saco já está cheio, certo? E aí você vai colocar coisa boa para dentro para você
ter um novo governo. Equilíbrio é saúde. Razão e emoção podem e devem ser amigas. Seja gentil com você mesmo. Eu sou mais emoção, eu sou mais razão, eu sou mais ego, eu sou superego. Tá errado. Você tem que ter equilíbrio. Porque a emoção não é ruim, ela é sua amiga. Nenhum hormônio é ruim, nem um corticoide é ruim, nem a adrenalina é ruim. Ele tá no teu organismo para poder te dar medo, para você não botar a mão no fogo e não se queimar. Mas não é para você deixar de ir na fazenda. O corticoide não é só para te inchar, ele é um anti-inflamatório natural no seu corpo para poder fazer o processo de autocura. Tão bom quanto a endorfina, quanto a dopamina, que te dão alegria. Mas aí o problema também está nessas comparações. Tenho que voltar a falar disso. Você olha a mídia social, onde as pessoas só postam os momentos de history. Momento de felicidade instantânea. E você acha que a vida do outro é melhor. Não é. A gente fez um senso comum aqui sem você perceber. E todo mundo está igual, um mais para cá, um mais para lá, mas todo mundo precisando de uns ajustes. E vai ser assim até a vinda de Jesus ou a nossa ida, porque nós somos gente. Amém? Sobe para cá, meninas. Então nós precisamos, pode se colocar sobre seus pés. Nós precisamos, em suma, nos conhecer. E depois de nos conhecer, nos reconhecer como alguém importante. Temos que ter educação para falar conosco, igual a gente tem para falar com os outros. Temos que apreciar mais os nossos valores do que colocar a lupa nos nossos defeitos, porque nós temos mais coisas boas do que pesares na nossa vida. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você se entristeceu porque algum episódio ruim aconteceu na sua vida? Mas quantas vezes você venceu episódios? Quantas vezes você triunfou? Quantas vezes você resolveu? Quantas vezes ele se resolveu por si? Você é vitoriosa. Você é guerreira. A prova disso é que você está aqui. A prova disso é que você está dando uma oportunidade para você mesma. Você quer crescer, você quer vencer, você quer multiplicar isso que é bom. Então vamos cantar essa canção juntas aqui. Vem pra cá, vamos cantar juntinha. Pode vir, fica com medo não, que ninguém vai pegar nada seu. Pode vir, pode vir. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Canta, vamos cantar essa música como uma oração, como um desabafo, vamos. No auge da minha dor, nada me consolava. Começa saindo do lugar para você sair da tua vida. Vai, começa dando o primeiro passo. Olha como você é resistente à mudança. Olha como você é resistente a comando. Vem, minha irmã. Se mova, senão nada se move. Eu me esconder bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. As coisas boas e ruins te fazem crescer. Perdendo, aprendi a subir. Assim. Descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci. Enquanto você está vindo, você está deixando para trás o seu velho eu. Vem como alguém que está se posicionando na vida. Vem, mas não vem com a mente alheia, não. Vem e fala bem alto. Tem coisa boa chegando. É, eu creio. Tem algo acontecendo. É verdade. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Faz assim, ó, campeão. Faz assim, igual a gente aprendeu, ó. Coisa boa chegando. Joga dopamina pro cérebro, vai lá. Tem algo acontecendo. Isso aqui é posição de vencedor, ó. E não importa o que eu sofri, Faz com energia que você vai sentir, vai. é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar. Vai. Perdendo, aprendi a subir. Descendo,
Tem algo acontecendo. Energia. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Mão pro alto e bate palma. Aplaude. Aplauda ao Senhor, porque é Ele que te fortalece.